Urgente, urgentíssimo. Veja qual foi a reação dos ministros do STF depois que eles ficaram sabendo e viu o presidente Bolsonaro entrando pela porta da frente no STF para ver o ministro Alexandre de Moraes tremer mais do que vara verde como nunca. Só não caiu porque estava sentado, porque senão tinha caído. E vocês vão ver essa matéria a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Tremeu, tremeu e gaguejou. Como nunca, gaguegou. É, meu irmão, não é pra rir não, mas aquela dele lá do tremendo, aquela ali foi forte. O cara que tava julgando o presidente Bolsonaro tava tremendo. Quem tinha que tremer era Bolsonaro. Deu pra vocês entenderem? Quem deve não tema. Não passava nem o Wi-Fi. Agora imagine quando sair a sentença lá nos Estados Unidos, Moraes condenado a vários anos de cadeia. E os Estados Unidos solicitar ele para cumprir a pena. Será que ele vai ter coragem de ir para os Estados Unidos? Essa é uma pergunta que não quer calar. Mas não para por aí não, patriotas. Vem comigo para vocês saberem de tudo. Olha só. Não podemos admitir que o Brasil tenha presos políticos em pleno século XXI. Patriotas, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que esses comunistas fizeram e aterrorizaram o Brasil de 1964 até 1985. Eles só não colocaram o Brasil de cabeça para baixo é porque foi impedido pelo regime militar de 1964. Senão, Dilma, Lula, essa galera toda tinha pegado e feito o que eles queriam fazer com o Brasil. José Dirceu, que aprendeu tática de guerrilha. Eles sim. E aí, meu irmão, daquela época eles conseguiram a anistia, voltaram para o Brasil e começaram a criar o seu império, né, socialista comunista, com as suas mentiras, né, as suas farsas. E aí de lá para cá, cara, eles começaram a criar narrativas para punir o regime militar. Não contente, depois que Bolsonaro assumiu o cargo de presidente do Brasil, eles provocaram um presidente desde quando ele foi empossado até ele deixar o seu cargo. Antes do Lula assumir o cargo de presidente do Brasil, ele pegou um voo e foi para os Estados Unidos. Você acha que um presidente que quer dar o golpe, ele vai largar o poder? Vai indicar generais para assumir o poder que Lula queria que fosse indicado? Vocês acham que Bolsonaro tinha interesse de dar o golpe? Sempre ele falava, eu vou respeitar as 4 linhas. Aconteça o que acontecer, eu vou respeitar as 4 linhas. Olha que se fosse em outro país, como a Coreia do Sul, lá o presidente lá, né, ele decretou uma intervenção militar nos poderes lá mesmo. Lá, aquilo ali foi, ele usou as Forças Armadas, né, contra lá o Congresso, lá mandou fechar o Congresso, impediu dos parlamentares entrar no Congresso, lá teve uma intervenção militar mesmo, teve uma tomada de poder mesmo, lá teve, na Coreia do Sul, pouco tempo atrás. Agora no Brasil não, Agora imagine, um presidente que é perseguido desde o primeiro mandato dele até o final do mandato dele, o Randolfo Rodrigues. Parece que o cargo dele de senador era só para enviar pedidos contra o presidente Bolsonaro. Se não bastasse, tinha o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e ainda aquela galera que surfou na onda, né, do presidente Bolsonaro. Fora os ministros do STF, que todo dia dava prazo de 24 horas, 48 horas. E fora as perseguições, né, que ele estava aí contra a ala conservadora, só contra a ala conservadora, os ministros do STF. Rapaz, você quer saber? O Bolsonaro teve calma até demais, cara. Ele foi muito pacientoso mesmo. Porque se fosse um presidente da Coreia do Norte lá, da Coreia do Sul, talvez não teria a mesma paciência que o presidente Bolsonaro teve. Tanto isso que ele acionou as Forças Armadas, mas Bolsonaro não acionou as Forças Armadas. E o que nós estamos vendo hoje é que eles prenderam pessoas por causa de politicagem. É isso que está acontecendo. E outra coisa, o ministro Alexandre de Moraes, ele não tem condição de fazer esse julgamento contra o presidente Bolsonaro. E não é porque as pessoas falam, olha, porque o ministro Alexandre de Moraes é um juiz que foi indicado por Michel Temer. Não, nada disso. É porque o negócio é o seguinte, ou ele perseguiu cidadãos brasileiros, não. Ele fez coisa grave, mais grave do que vocês possam imaginar. Ter perseguido cidadãos de outro país. Ter interferido na soberania de outro país. Ter mandado prender cidadãos americanos no território norte-americano. Ele mandou prender uma mulher que vive nos Estados Unidos, sobre a jurisdição norte-americana. Isso que é gravíssimo, gente. É gravíssimo. Porque ele não, como se diz, está complicando, né, a vida dentro do Brasil através da soberania brasileira, não. Ele foi além, ele interferiu em outra soberania. Ele mostrou que todo o seu totalitarismo, toda a sua, né, a sua ditadura que ele vem impondo, ele pôs tudo em outro país, gente. Isso que é o mais grave dos graves. Tanto isso que os Estados Unidos estão investigando o ministro Alexandre de Moraes por causa disso. Os Estados Unidos da América, eles não estão querendo punir Alexandre de Moraes drasticamente porque ele está passando dos limites no Brasil, não. Eles querem punir primeiramente o ministro Alexandre de Moraes por causa dele ter interferido na soberania dos Estados Unidos. Agora a pergunta que não quer calar.
se o ministro Alexandre de Moraes não respeita nem a Constituição, nem a soberania, nem os pactos internacionais que foram feitos entre o Brasil e os Estados Unidos, ele tem capacidade de fazer um julgamento imparcial contra o presidente Bolsonaro? Deixa aí nos comentários. Não tem, gente, não tem. Não tem, vem comigo que tem mais. O ministro Alexandre de Moraes achou que eles iriam derrubar a porta e prender ele. O homem tremeu mais do que vara verde. Gaguejou mais do que gaguegigogu. Meu Deus, Senhor da Glória. Será que isso tudo aconteceu por causa da presença do presidente Bolsonaro? Ou será que foi por causa dos gritos que o advogado deu na porta? Vocês viram o vídeo? Vocês viram o vídeo? Deixem aí nos comentários se vocês viram o vídeo aonde o ministro Alexandre de Moraes tremeu mais do que vara verde. O papel dele estava parecendo aqueles terremotos, quando chega o tsunami. Já viu aqueles terremotos? E ele gaguejando. Na hora que ele viu os gritos, ele olhou em direção à porta. E aí ele ficou meio será que eu continuo? Será que eu levanto? Será que eu corro? Será que eu fujo? Meu Deus. Nervosíssimo. Irmãos Trêmulas de Moraes chama atenção no julgamento de Bolsonaro. Veja o vídeo. Quem tem sede tem medo. Nessa hora não passou nem Wi-Fi, patriotas. Nessa hora, e olha que estava cercado de polícia, hein? Foi um amparado policial como nunca visto antes. Sabe, detector de metais, cachorro. Eles chegaram pesado lá. E proibiu até dos deputados e parlamentares da ala conservadora de assistir o julgamento. E até o advogado do Felipe Martins foi impedido, viu? O ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a todos e compareceu na sessão de julgamento do acatamento ou não da denúncia contra ele, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Assim, Bolsonaro e Moraes ficaram frente a frente. Nesse reencontro, um fato chamou a atenção e tem sido bastante comentado nas redes sociais. Enquanto o ex-presidente aparentava bastante tranquilidade, o ministro estava visivelmente nervoso, trêmulo, mostrando um total insegurança. Parecia até que era Moraes que está prestes a se tornar réu. Eu vou deixar aqui a foto aqui, como eu não tenho direitos autorais nesse vídeo aqui, né, para evitar de levar strike. Então eu vou deixar a foto aqui, onde mostra claramente, né, o jeito dele de tremer. Patriotas, o negócio é o seguinte. Moraes tremeu as bases, mas ali ele tremeu mesmo, gente. Ali não tem como injustificar o injustificável. Ali ele tremeu de medo mesmo. Ainda mais na hora que o advogado do Felipe Martins começou a gritar perto da porta lá. Eles até mandaram prender o advogado, que o presidente, né, da OAB Nacional reagiu, sabe? Mandou uma carta de repúdio pela decisão que os ministros do STF tomaram em prender um advogado dentro do STF, né? Passando por cima de todas as prerrogativas dos advogados. Mas o que me deixou mais encabulado, não só eu como a população brasileira de bem, é que ele estava julgando Bolsonaro, querendo transformar Bolsonaro em réu. E Bolsonaro estava lá tranquilo, de pernas cruzadas, olhando o celular, tranquilamente, e ele tremendo as bases. Diferente do que os comunistas aí ficam falando, né? Bolsonaro quer fugir para a embaixada, Bolsonaro quer fazer isso, Bolsonaro quer fazer aquilo, porque está com medo, né? Do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, o presidente Bolsonaro chegou lá sem ninguém saber. Só as pessoas mais próximas dele que sabia que ele iria lá. Ninguém ficou sabendo, ele chegou lá. Diferente do Lula, quando ele foi julgado na primeira, segunda, terceira instância, decretou a prisão dele, ele fugiu para o sindicato dos petistas lá, e aqueles monte de petistas lá se reuniram, fizeram um cordão com faixas bandeira. Nós não vamos deixar prender Lula. E Lula, né, abraçou-se com a garrafa que parecia água, mas era pura cachaça. Aquilo ali é medroso, meu irmão. Ali mostra mesmo que os comunistas, eles é só valentão, machão mesmo, quando eles estão atrás de outras pessoas, entendeu? Mas quando é eles mesmos para bater de frente, meu irmão, treme mais do que vara verde. Você quer ver outra vez que Lula tremeu igual vara verde? É quando uma juíza decretou, através de uma decisão, que Lula tinha que ser enviado para um presídio normal, porque ele não tem foro privilegiado. Ele não tem foro privilegiado. E ele foi julgado na primeira, segunda, terceira instância, seguiu os rituais. Bolsonaro não, quer ser julgado no STF. Aí vocês sabem o que aconteceu? Não sei se vocês se lembram disso. Vocês se lembram? Quando o Congresso parou, na época era Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia fez questão de parar, né, uma pauta que estava em andamento lá, uma votação, para os petistas saírem correndo em disparada ao rumo do STF. Chegou lá, estava o Dias Toffoli lá, em um julgamento, em uma sessão. Eles interromperam o Dias Toffoli pedindo socorro, Toffoli, socorro. Eles querem colocar Lula em uma prisão. Ué, mas Lula não é apoiador dos fiozinhos de ouro que rouba celular?
Pois é, aí ali está, entre amigos. Então não corria perigo nenhum. Entre amigos. E não corria perigo nenhum, meu irmão. Lá é tudo, mano, os fiozinhos de ouro lá. Então não corria perigo nenhum. Será que foi por causa disso que o ministro Alexandre de Moraes tremeu mais do que vara verde? Olha só, vaza a reação de ministros do STF ao verem a presença de Bolsonaro no julgamento. Bolsonaro chegou de supetão. Ministros do Supremo Tribunal Federal e STF avaliam que a presença de Jair Bolsonaro no julgamento da denúncia contra ele teve como objetivo principal transmitir uma mensagem tanto a seus apoiadores quanto à própria corte. De acordo com magistrados ouvidos sob sigilo, Bolsonaro teria comparecido pessoalmente à sessão da primeira turma para demonstrar que não é covarde e que não pretende se esquivar de possíveis consequências jurídicas. Essa postura buscaria afastar uma suposta imagem de fragilidade que estaria se formando entre seus apoiadores em relação ao inquérito do suposto golpe. Que isso, moço? Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos. Se ele quisesse fugir mesmo desses ministros do STF, nem aqui no Brasil ele tinha voltado, ele tinha pedido exílio lá nos Estados Unidos, lá mesmo ele tinha ficado, mas não, ele voltou para cá, meu irmão. Que isso? De maneira alguma. Além disso, ministros do STF interpretam que a ida do ex-presidente ao tribunal foi também uma tentativa de criar um clima de pressão sobre a corte. No entanto, segundo os magistrados, essa estratégia não teria surtido o efeito esperado de maneira alguma. O ministro Alexandre de Moraes só não caiu porque estava em pé, porque eu nunca vi um homem tremer igual vara verde, igual ele. Agora vocês vão ver o vídeo dele, tá? A decisão de comparecer ao julgamento surpreendeu até mesmo aliados próximos de Bolsonaro. Segundo informações, o ex-presidente manteve sigilo sobre o seu paradeiro até poucos minutos antes de chegar ao STF, comunicando sua presença apenas momentos antes da sessão. Tá aí, viu? Então os ministros do STF tentando justificar o injustificável, eles sentiram mesmo, pegaram eles de supetão, sabe? Principalmente o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes tremeu, gaguejou e o tempo todo estava olhando para a porta, porque ele ouviu gritos e ele pensou que a qualquer momento a porta ia cair no chão e alguém ia prender ele. Do jeito que ele estava, ele até teve algum momento que ele parou de ler, né, o que ele estava lendo. Mal ele estava conseguindo segurar o papel nele, do papel na mão dele. Blá, 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 blá. Nunca vi uma pessoa tremer daquele jeito. Parecia que tinha algum problema de epilepsia, né, algum problema assim. Porque para tremer daquele tanto eu nunca vi, gente. Fora gaguegogu, né?